Oi, oi, galerinha top da Escola Estadual João Paulo II. Aqui é a nossa equipe show para você não esquecer da gente, né? E vamos iniciar aqui mais uma aula de língua portuguesa, seguindo o nosso ciclo de revisão. Vocês sabem que a gente começou falando sobre os substantivos, né? Relembrando essa classe gramatical que é muito importante, porque a gente vai começar a estudar outros conteúdos e é preciso saber o que significava, o que significa um substantivo, e agora para não esquecer nunca mais. E também é importante a gente relembrar aqui o que significa o adjetivo, também relembrando aqui essa classe gramatical mega hiper importante também, tá? Vocês sabem que a gente está preparando aqui nesse ciclo de revisão um subsídio muito importante em conteúdos para que quando a gente volte, né, para nossas salas de aula de forma presencial, a gente possa já ter aí um embasamento teórico muito importante para a gente seguir, né, nesse novo ano que se iniciará com vocês uma nova série, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar aqui agora sobre o que é o adjetivo. E aí, pessoal, você ainda lembra o que é um adjetivo? Muito bem, tenho certeza que sim, mas deixa eu lhe dar uma ajudinha então. Bem, vocês estão vendo aqui um quadro, né, pessoal, cheio de palavras. Essas palavras que nós temos aí, olha, vamos dar uma olhadinha nelas. Vermelho, quente, frio, largo, escuro, laranja, pequeno, falador, assim como eu, tímido, amarelo, lindo, alegre, inteligente, castanho, alto, simpático, feio, verde, magro, trabalhador, azul, baixo, forte, guloso. Você já deve ter ouvido palavras como essas, né, pessoal? O que é que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje, adjetivo? Tudo, né? O que é que você acha que essas palavras que estão aqui, elas significam? Muito bem. Se você aí do outro lado está pensando, são características. Isso mesmo, pessoal, são qualidades, né? Talvez alguém tenha pensado, são qualidades, mas aí você também pode perceber que tem umas palavras que não dá muito para a gente chamar de qualidade, né? Por exemplo, feio, né? A gente não acha que seja uma qualidade, né? Mas é uma característica. Então, muito bem, vamos ficar com esse pensamento de que essas palavras, elas indicam característica. É isso mesmo, pessoal. Nós utilizamos essas palavras e outras mais que também servem para caracterizar, para indicar característica. E quando nós fazemos isso, nós estamos, então, usando adjetivos. É isso mesmo. Aí você deve estar me perguntando agora, professora, quer dizer que as palavras que indicam características, elas são adjetivos? Isso mesmo, pessoal, é isso mesmo. E aqui, a gente tem já definição para você não esquecer, anota aí no teu caderninho, Adjetivo é a palavra variável, assim como os substantivos, né, pessoal, que a gente viu que varia também. Você tem um substantivo, ele pode variar em gênero, em número, em grau, né? E os adjetivos também, eles variam em gênero, número e grau, tá certo? Ou seja, você tem um adjetivo que você pode tanto estar usando ele no gênero masculino como no feminino, como também ele varia em número. Já lhe disse, número em língua portuguesa tem a ver com singular e plural, né? E o grau tem a ver com tamanho. O grau ele pode ser aumentativo, pode ser diminutivo e pode ser o grau normal, tá certo? Então, os adjetivos, assim como os substantivos, eles são palavras variáveis. Porém, os adjetivos, olha, servem para indicar, segue comigo aqui, uma qualidade,
um estado, um modo de ser, um aspecto. Ou a gente pode resumir tudo isso aqui para dizer: adjetivo é a palavra que caracteriza um ser, tá bom? O substantivo, a gente viu que são palavras que servem para nomear, né? Nomear os seres. Então, isso é o substantivo. Já o adjetivo, ele serve para qualificar, para indicar um modo de ser, para indicar um estado de um substantivo, ou melhor dizendo e resumindo, ele serve para caracterizar um substantivo. Então, repare aqui, ó, homem bom. Você tem aqui o substantivo, o nome, homem, e aqui você tem uma característica desse homem, olha, ele é bom. Então, bom é o adjetivo. Olha essa outra, pessoa doente. Então, quando a gente diz que uma pessoa é doente, né, ó, eu tenho aqui pessoa, o nome, e doente aqui é uma característica dessa pessoa, né? Quando eu digo que uma pessoa é doente, eu estou indicando o estado, né? O estado dessa pessoa, o estado que essa pessoa vive, tá? Aí nós temos aqui, olha, mulher honesta. Novamente a gente tem um nome, substantivo, e uma característica para essa pessoa, para esse ser, para esse substantivo, que é honesta, tá bom? Portanto, repare que honesta aqui está indicando o modo de ser. Essa mulher, ela é dessa forma aqui, ó, honesta. Dia chuvoso. Repare que, novamente, a gente tem aqui um nome e chuvoso é a característica desse nome. Assim como em carro sujo. Repare aqui, ó, substantivo, tá bom? E sujo é a sua característica, é o adjetivo. O adjetivo de quem? De carro, tá bom? Repare que sujo indica um aspecto. O aspecto desse carro é que ele estava sujo, tá bom? Então, pessoal, não tem muita dificuldade aqui com o adjetivo, não. Adjetivo é a palavra que vai servir para caracterizar um nome, caracterizar um substantivo. Desse modo, adjetivo e substantivo, eles têm tudo a ver, eles têm uma relação. Sempre que você usar um adjetivo, você vai estar se referindo a um ser. Você vai estar se referindo a uma pessoa, a um objeto, a um alimento, tá? A um ser, ok? Então, vamos lá, seguindo aqui para a gente entender mais e mais sobre essa paradinha aqui de adjetivos. Aqui nós temos 3 exemplos, né, na prática que eu poderia falar, que você poderia falar ou escrever, né? São 3 enunciados para a gente analisar. Primeiro, Cláudio é muito estudioso. Isso mesmo, estou falando do aluno Cláudio, né? Repare aí que nesse enunciado nós temos um adjetivo. Aonde ele está? Você consegue identificar? Muito bem, Paula, se eu sei que adjetivo é uma característica, tá aqui a característica. Isso mesmo, estudioso é uma característica, portanto, é o nosso adjetivo. E como nós falamos, né, pessoal, o adjetivo, ele sempre vai estar se referindo a um ser, ele sempre vai estar relacionado a um substantivo. Estudioso é uma característica de quem? De Cláudio, né? Ou seja, o adjetivo ele serve para caracterizar um nome, tá bom? Um substantivo, ele sempre vai estar se referindo a um substantivo. Outra coisa importante da gente dizer, né, é que os adjetivos, eles também vão estar sempre combinando em gênero e em número com o substantivo. Eu usei estudioso porque eu estava me referindo a Cláudio. Se eu estivesse me referindo a Cláudia, esse adjetivo ia mudar de gênero, ia ser estudiosa.
Se eu estivesse falando de Cláudio e Paulo, aí esse adjetivo ele também iria mudar de número. Eu teria que falar Cláudio e Paulo são muito estudiosos, né? Porque o adjetivo ele concorda com o substantivo em gênero e em número. Fechado, pessoal? Vamos seguindo aqui, ó. A professora Paula está exigente. Será que Paula ela está exigente ou ela é exigente? Diga aí, pessoal, vocês é quem sabem, né? Bom, tem alguma característica aqui nesse enunciado? Você conseguiu aí encontrar algum adjetivo? Sim? Muito bem, se você está dizendo aí exigente, né? Isso mesmo, exigente é uma característica, sim. Tem gente que acha que é uma qualidade. Tem outras pessoas que não gostam, vão dizer que é um defeito. O fato é que exigente é uma característica, portanto, é um adjetivo. Esse adjetivo pertence a quem, pessoal? Fácil, né? A professora Paula. Muito bem. Como eu disse, todo adjetivo sempre vai estar se referindo a alguém ou a algo, tá bom? A um substantivo. Mais uma aqui para a gente finalizar essa análise. O simulado estava muito complicado. Vocês acharam difíceis aqueles simulados do ano passado? Tava não, né, pessoal? Tava bem simples. Mas vamos lá. Se você achou isso, você consegue identificar aí algum adjetivo? Fácil, né? Isso mesmo. Complicado. É um adjetivo, né? Uma característica de quem? Claro que é do simulado. Tá certo, pessoal? Com esse exemplo aqui, a gente consegue identificar que o adjetivo é uma classe gramatical de palavras que serve sempre para caracterizar um outro ser, tá bom? Caracterizar um substantivo. Outra coisa que a gente observou aqui também é que esse adjetivo, ele sempre vai estar combinando, concordando com o substantivo ao qual ele se refere. Portanto, ele vai estar no singular quando o substantivo ao qual ele se refere estiver no singular. Ele vai estar no plural quando o substantivo ao qual ele se refere estiver no plural. No feminino e no masculino, dependendo do substantivo ao qual ele se refere, tá certo? Ou seja, é o substantivo que vai fazer com que o adjetivo esteja no feminino ou no masculino, no singular ou no plural. Fechou, pessoal? Então vamos nessa, já que você compreendeu aí, até porque a gente está aqui, ó, só revisando algo que você estudou há algum tempo atrás. E por que eu estou revisando esse conteúdo, já que eu já estudei, professora? Porque, pessoal, a gente está dando aqui um apoio, uma base para que você, quando estiver estudando conteúdos mais complexos, que envolvam substantivo, adjetivos, advérbios, verbos, vocês saibam exatamente do que a gente está falando. E não vai demorar muito esse tempo, tá? Então, vamos lá, pegar bastante subsídio, bastante conhecimento, para que a gente possa enfrentar os conteúdos mais complexos que virão neste ano que se inicia, ok? Vamos seguindo então. Olha, os adjetivos, pessoal, eles também têm classificações. Vocês lembram que quando a gente estava estudando substantivo, né? Nós vimos lá que os substantivos, eles também têm as suas classificações, né? Simples, composto, próprio, comum, primitivo, derivado, concreto, derivado, coletivos, né? Os adjetivos também possuem as suas classificações, algumas muito parecidas com as classificações dos substantivos, tá certo? Então, vamos lá, mas lembro vocês, agora a gente tá falando de características e não de nomes, tá? Por isso que são classificações dos adjetivos, tá bom, pessoal? Então, vamos lá ver aqui, ó. Os adjetivos, eles podem ser
simples ou eles podem ser compostos, seguindo aquele mesmo princípio que a gente viu lá do substantivo, tá certo? Substantivo simples, não era quando ele era formado por uma única palavra? Pois bem, o adjetivo simples é quando o adjetivo, ou seja, a característica, ela for formada por um único radical. O radical aqui, a gente pode até substituir por palavra para simplificar para vocês, tá bom? Então, quando eu tenho uma palavra que serve para caracterizar, eu vou dizer que essa palavra é um adjetivo simples. Como olha aqui no exemplo, camiseta verde. Repare que verde é a característica da camiseta, não é? Portanto, verde, olha, formado por uma palavra só, por um radical, é um adjetivo simples. Agora, repare aqui, ó, camiseta verde e escura. Repare que essa característica aqui, verde e escura, ela está sendo formada por duas palavras. Não está mais como aqui, que era só uma palavrinha, né? São duas palavras agora que estão formando a característica da camiseta, tá certo? Portanto, se esse adjetivo ele é formado por mais de uma palavra, por mais de um radical, eu vou dizer que ele é um adjetivo composto. Fácil, né não? Muito bem. Adjetivo simples é quando ele é formado por uma só palavra. Adjetivo composto é quando a característica ela vem formada por mais de uma palavra, tá certo? E aí a gente tem vários exemplos de adjetivos compostos, né? Você tem, por exemplo, quando você quer usar as cores, né? E você quer especificar ainda mais essa cor, quando você fala azul celeste, verde lodo, você fala amarelo ouro, você está usando adjetivos compostos, tá bom? Da mesma forma, né, pessoal, quando a gente está se referindo à união de dois países, né? E esses países, quando a gente utiliza o adjetivo ao qual ele se refere, que a gente vai já ver que são adjetivos pátrios, né? Ele pode se transformar num adjetivo composto quando você fala, por exemplo, os nossos números, eles são de origem indo-arábicos, né? Ou seja, os números que a gente usa na matemática, eles são uma herança da Índia e da Arábia, né? E aí vira esse adjetivo composto, indo-arábico. Da mesma forma, quando se fala acordo sino-americano, sino vem de China, né? É o adjetivo de China, americano de América. Então, acordo sino-americano. Esse sino-americano é um adjetivo composto, né? Um adjetivo composto que se refere aí, no caso, a um acordo, por exemplo, tá bom? Então, os adjetivos compostos, eles são formados por mais de uma palavra, tá? Aí nós temos também os adjetivos primitivos e os derivados. Se você prestou bem atenção na aula sobre substantivos, você vai ver aqui que é o mesmo princípio, tá bom? O adjetivo primitivo é aquele adjetivo, aquela característica que não se deriva de outra palavra, tá bom? Ela é um adjetivo, uma característica, vamos dizer assim, original, porque ela não veio de uma outra palavra, mas ela pode criar uma nova palavra. Por exemplo, olha aqui, produto novo. Repare que novo é a característica, tá bom? É a característica do produto. Repare que novo é uma palavra que não vem de uma outra palavra. Agora, se fosse novato, produto novato, por exemplo. Aí você diz, peraí, novato vem da palavra novo. Então, novato seria um adjetivo derivado, isso mesmo, tá? Mas como aqui não é novato, é novo, ele é um adjetivo, é uma característica primitiva. É como aqui em verde também, ó. É um adjetivo primitivo. Agora, se no lugar de verde fosse camiseta esverdeada,
Repare que esverdeada viria da palavra verde. Então, se ela vem de uma outra palavra, ela se transforma num adjetivo derivado, tá bom? Mas quando o adjetivo ele é original, ele não vem de outra palavra, pelo contrário, ele pode criar novas palavras, ele é um adjetivo primitivo. Aqui nós temos aqui um exemplo de adjetivos derivados. É quando esse adjetivo ele passou por um processo de derivação, ou seja, ele surgiu a partir de uma outra palavra. Olha, produto comercial. Esse adjetivo aqui, ó, essa característica do produto, o produto é como? Qual a característica do produto? Comercial. Repare que a palavra comercial, ela se origina de uma palavra primitiva chamada comércio. Portanto, comercial é uma característica, sim, mas é uma característica derivada, porque comercial surge de uma outra palavra, tá bom? Por isso, os adjetivos podem ser simples ou compostos, primitivos ou derivados. Não esqueça, adjetivo simples, quando ele é formado só por um radical, por uma palavra. Adjetivo composto, quando ele é formado por mais de um radical, por mais de uma palavra. Adjetivo primitivo, quando ele é inédito, ele é um adjetivo que pode criar novas palavras, tá bom? Ele é primeiro, ele é o primitivo. Já o adjetivo derivado é aquele que se derivou de uma outra palavra, ou seja, ele não é inédito, ele vem de uma outra palavra, tá bom? E ainda, para a gente terminar aqui, temos os famosos adjetivos pátrios ou gentílicos, tá bom, pessoal? Queria que vocês pensassem um pouquinho. Pátrio, lembra a palavra? Isso mesmo, pátria, não é? Então, pátria tem a ver com a nossa nação, tem a ver com o nosso país, ou com qualquer um outro país, né? Se eu pedisse para vocês citarem aqui países, você ia falar Brasil, Japão, Itália, França, Estados Unidos, Austrália e etc, né, pessoal? Então, repare que todos os nomes desses países, eles geram um adjetivo que a gente vai chamar de adjetivo pátrio. O que são, então, os adjetivos pátrios? Bem, gente, os adjetivos pátrios são características que se referem à nacionalidade ou lugar de origem de algum ser, tá certo? Então, por exemplo, você nasceu em que cidade? Você nasceu em Mossoró? Então, você recebe um adjetivo pátrio. Você é mossoroense. Repare que mossoroense é uma característica sua, certo? Que indica a sua nacionalidade, o seu lugar de origem. Mas se você diz, eu sou também brasileiro, muito bem. Se você é brasileiro ou brasileira, é outro adjetivo pátrio. Novamente, você tem aí uma característica sua referente a uma nacionalidade, um seu lugar de origem. Aí você pode dizer, Paula, mas eu também nasci no estado do Rio Grande do Norte. Então, eu sou norte-riograndense ou potiguar. Isso mesmo, é outro adjetivo pátrio. Então, as cidades, os estados, o seu país, eles geram adjetivos pátrios, tá bom? Aí você tem um exemplo, olha, quem nasce no Acre, ou vem do Acre, ou tem origem lá no Acre, é acreano. Na Paraíba, é paraibano. E assim por diante, tá, pessoal? Aqui eu quero apresentar um pequeno quadro, tá? Um pequeno quadro com adjetivos pátrios. E mais uma vez aqui, você não esqueceu os adjetivos pátrios referentes, olha, eles podem ser referentes a países, ao seu estado, também, pessoal, as regiões, né? Porque no nosso país nós temos 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Então, nós todos somos
nordestinos, né? Pelo menos quem nasceu em algum estado do Nordeste, né? Na nossa cidade também gera um nosso adjetivo pátrio, ou mesmo localidade, né? Por exemplo, quem nasce num quilombo é chamado de povos quilombolas, né? São as pessoas descendentes das pessoas negras escravizadas e que moram naquela região onde antigamente as pessoas negras que eram escravizadas fugiam para sobreviver de uma forma mais livre, sem a opressão, né? Então, quem mora num quilombo, nessa localidade de quilombo, a gente chama de quilombola. Quem mora numa localidade onde existe um agrupamento de índios, a gente vai dizer que é uma localidade indígena e assim por diante, tá certo, pessoal? Aqui você tem as localidades, né, ó, alguns nomes, e logo aqui na frente você tem os seus respectivos adjetivos pátrios, tá bom? As suas características, ó. A localidade Acre, então, o adjetivo pátrio é acreano. Afeganistão é afegane ou afegão. Quem nasce lá em Alagoas é alagoano. No Amapá, amapaense. Angola, angolano. Quem nasce em Aracaju, aracajuense ou aracajuano, pode ser um dos dois, tá, pessoal? Quem nasce lá em Atenas é ateniense. Na Áustria, austríaco. Quem nasce lá em Belém, na Palestina, não é aqui no Brasil não, viu? É belemita, isso mesmo. Agora, quem nasce em Belém aqui no Brasil, Belém do Pará, é belenense. É isso aí. Quem nasce em Belo Horizonte, Belo Horizontino. Em Boa Vista, Boa Vistense. Inclusive, tem um bairro aqui em Mossoró, né, chamado Boa Vista. Então, Boa Vistense, tá, pessoal? Brasília, brasiliense, não é brasileiro. Brasileiro é quem nasce no Brasil. Agora, em Brasília, o adjetivo pátrio correto é brasiliense. Quem nasce em Buenos Aires, portenho. Bom, é claro que tem outros adjetivos pátrios. Os meninos aí que gostam muito de futebol e as meninas também, e que seguem os campeonatos, com certeza, principalmente quando a gente tem Copa do Mundo, estão super por dentro desses adjetivos pátrios, porque há todo esse destaque nos campeonatos de esporte, né, pessoal? Então, vamos nessa, tá? Ó, vamos falar agora sobre a locução adjetiva, tá bom? É muito importante a gente entender aqui o que significa locução adjetiva. Olha, pessoal, primeiramente eu quero pedir a você, aluno, a você, aluna, que não esqueça desse nomezinho aqui nunca mais. Sempre que você ouvir nas nossas aulas a palavra locução, você lembre logo, é conjunto. Então, locução adjetiva vai ser o quê? Isso mesmo, conjunto de palavras que tem o valor de um adjetivo, tá, pessoal? Então, locução adjetiva, é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como adjetivo, caracterizando um substantivo, tá certo? Então, pessoal, para ficar bem claro para vocês, olha, a locução adjetiva, não esqueça, ela vai ser um conjunto de palavras, vai ter ali duas ou mais de duas palavras, geralmente são duas, tá bom, pessoal? Mas pode ser mais de duas. Essas palavras, elas vão estar funcionando como um adjetivo. Para que serve o adjetivo? Você já sabe. Ah, Paula, você já explicou aqui, é para caracterizar o substantivo. Isso mesmo. Então, a locução, pessoal, adjetiva, serve para a mesma coisa, para caracterizar um substantivo, tá certo? Sabe qual é a diferença? É que o adjetivo a gente vai utilizar só uma palavra.
E a locução adjetiva, como você já sabe, é um conjunto de palavras, não vai ser só uma palavra. Então, nós vamos ter aí geralmente duas palavras, mas que vai ter a mesma função do adjetivo: caracterizar um substantivo, tá certo? A diferença está na quantidade de palavras. O adjetivo só vai ter uma palavra para caracterizar. A locução adjetiva vai ter mais de uma palavra, tá bom? Olha aqui comigo nesses exemplos, ó. Vou participar das festas de junho. Repare que essas duas palavrinhas aqui juntas, ó, de junho, estão servindo para indicar uma característica. Características do substantivo da palavra festa. Repare que essas festas não são umas festas qualquer, mas tá aqui a característica dessas festas, é as festas de junho. Aí, galerinha, vocês podem transformar, inclusive, ó, essas duas palavras numa palavra só: juninas. Vou participar das festas juninas, se você não quiser falar de junho. Então, repare aqui que esse de junho, ele está formado por duas palavras, é uma locução adjetiva, porque tem mais de uma palavra, mas serve para indicar uma característica dessas festas. Eu posso transformar essa locução adjetiva, ó, num adjetivo. Tá aqui, ó. Repare que juninas aqui agora é só uma palavra, portanto, um adjetivo, tá certo? Então, geralmente a gente pode transformar a locução adjetiva em um adjetivo, tá bom? Olha outro exemplo aqui, ó. Ganhei um presente de Natal. Repare que esse de Natal, ele está servindo para indicar uma característica do presente, né? O presente que eu ganhei não foi um presente qualquer, foi um presente de Natal. Olha aqui, ó, tem mais de uma palavra, o de e a palavra Natal. Tá servindo para caracterizar presente? Sim. Então, isso aqui eu chamo de locução adjetiva. Eu também posso transformar, ó, essa locução adjetiva num nome só, numa palavra só, num adjetivo. Eu poderia falar: ganhei um presente natalino. Tá vendo? Então, natalino agora não é mais uma locução adjetiva, porque agora eu só tenho uma palavra. Então, agora eu tenho aqui um adjetivo, tá certo? Vamos mais um exemplo aqui, ó. Estudo no período da manhã. Repare que esse da manhã está servindo para caracterizar o período em que eu estudo. É da manhã, é de manhã que eu estudo. Tá vendo aqui duas palavras? Locução adjetiva. Serve para caracterizar, mas eu tenho que usar aqui, ó, duas palavrinhas. Então, não é mais um adjetivo, é uma locução adjetiva. Agora, se eu quiser transformar numa palavra só, aí eu vou ter um adjetivo. Estudo no período, ó, matutino. Se eu não quero falar que é de manhã ou da manhã, eu uso o adjetivo matutino, tá bom? Outra coisa que é importante dizer, pessoal, é como essas locuções adjetivas, elas são formadas. Você deve ter percebido que nas locuções aqui a gente sempre está vendo esse de ou da, que é a mistura do de mais o a, né? Se repetindo. Essa palavrinha pequenininha aqui, a gente chama de preposição, tá? E a palavra que está vindo na frente, ó, junho, Natal, manhã, são nomes, são substantivos. Então, a locução adjetiva, embora ela indique uma característica, mas ela sempre é formada pela preposição e um adjetivo. Essa é a fórmula clássica das locuções adjetivas, tá certo, pessoal? E aí nós temos aqui, olha, os exemplos que nós acabamos de falar, né? É para você entender aqui de forma mais clara. Vou participar das festas de junho,
Tá aqui a locução adjetiva de junho, né? Que serve para caracterizar festas, tá? Entre parênteses, você tem aí o adjetivo, né? Essa locução transformada em adjetivo, agora só com uma palavra. Ganhei um presente de Natal. Você já sabe que de Natal é uma locução adjetiva que está se referindo para caracterizar o substantivo presente. Já sabe também que a gente poderia transformar essa locução adjetiva em um adjetivo, como no caso aí natalino, que é o adjetivo referente à locução adjetiva de Natal. E por último aqui você já sabe também, estudo no período da manhã. Esse da manhã também é uma locução adjetiva, também serve para caracterizar, no caso aqui, o substantivo período. Porém, essa característica ela é realizada através da união de mais de uma palavra, por isso que é chamada de locução adjetiva. Mas eu posso pegar essa locução, essas duas palavras, e transformar numa só, na maioria dos casos, tá bom, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado bem claro. Locução adjetiva é muito a mesma coisa do adjetivo, a diferença vai estar na quantidade. Quando eu tenho duas ou mais palavras que estão servindo para caracterizar um substantivo, eu tenho uma locução adjetiva. Quando eu tenho apenas uma palavra caracterizando, aí eu tenho o adjetivo, tá bom? Aqui nós temos uma observação muito importante, que é o seguinte: nem sempre é possível transformar uma locução adjetiva em adjetivo, tá? Vocês repararam aqui, nos exemplos que a gente estava vendo, olha, que essa locução adjetiva, ela podia ser transformada num adjetivo. Essa outra aqui, ó, de Natal, podia se transformar em natalino. Da manhã poderia se transformar em matutino. Mas há casos em que não rola essa transformação, tá certo? Olha o exemplo aqui. O dente de leite do meu irmão caiu. Repare que de leite aqui nesse enunciado, ele está indicando uma característica do dente. Não era um dente qualquer, era um dente de leite, aquele primeiro dente, né, que todo mundo tem quando é menorzinho, tá, pessoal? Repare que não dá pra gente substituir e colocar o dente lácteo do meu irmão caiu. O dente leital do meu irmão caiu. Não existe, né? Assim, fica um contexto muito esquisito. Portanto, essa transformação não rola. E aí o de leite vai ficar como uma locução adjetiva, sim, mas apenas como locução adjetiva, porque não dá para eu fazer transformação e substituir por um adjetivo, tá bom? Olha esse também. A aula de história foi excelente. Repare que de história está servindo para caracterizar a aula. A aula aí, ó, era de história. Então, é uma característica da aula que foi excelente, foi a de história. Veja que se a gente colocasse aqui a aula histórica foi excelente, ficaria muito esquisito e não teria a ver com que realmente o interlocutor teria a intenção de passar, né? Ele estava querendo falar que ele não estava querendo dizer que a aula foi histórica, ele estava querendo dizer que a aula de história naquele dia foi muito boa, tá? Então, essas duas locuções aqui, adjetivas, fica inviável da gente fazer a transformação, tá? E transformar em apenas em uma palavra, em um adjetivo. Fechado? Então, vamos lá. Locução adjetiva, aqui para você não esquecer. E do lado, os adjetivos. Olha, aqui é uma listinha com algumas locuções adjetivas, tá bom? De abdômen, por exemplo, você poderia falar assim: estou com dor no abdômen, né? Ou ao invés desse de, no caso. Aí, se você quisesse substituir por um adjetivo, né, correspondente, você iria falar:
Estou com dores ou com dor abdominal, tá bom? Aqui é o adjetivo que pode ser transformado conforme essa locução adjetiva. Aí você tem de açúcar, que você pode transformar em sacarino, tá bom? De águia, que você pode transformar em aquilino. De boca, que você pode transformar bucal ou oral, né? Remédio de boca, o aparelho de boca, que você pode chamar de aparelho bucal, remédio oral, porque é pela boca, tá bom? Aí você tem aqui de cérebro, que você pode chamar de cerebral ou encefálico, tá bom? E aí você tem um monte aqui, de outras locuções adjetivas, que eu vou querer que você dê uma olhadinha com calma em casa. E aqui elas sendo transformadas em uma única palavra, elas sendo transformadas em um adjetivo. Fechou, pessoal? Então, dê uma estudadinha com calma aqui nessa listinha, tá? Vamos seguindo, então, aqui você tem mais alguns adjetivos e locuções adjetivas, Criação de abelhas. Repare que de abelhas aqui é uma característica da criação. Você poderia falar criação, apícola. Você transformou essas duas palavras em uma. Você transformou a locução adjetiva em um adjetivo. Aparelho de audição. Repare que é a característica do aparelho. Você pode falar aparelho auditivo. No lugar de falar duas palavras, você pode transformar em uma. Higiene da boca, higiene bucal. Loção de cabelo, loção capilar. Isso, transformando aqui a locução adjetiva em adjetivo. Água da chuva, água pluvial. Se fosse a água do rio, seria água fluvial. Músculo do coração, músculo cardíaco. Perímetro da cidade, perímetro urbano. Comportamento de criança, você pode transformar no adjetivo comportamento infantil. Problema de estômago, problema estomacal. E assim por diante, né, pessoal? Até chegar aqui ao finalzinho. Lembrando que essa é uma pequena lista das locuções adjetivas que você pode transformar num adjetivo. Lembrando também que as locuções adjetivas são formadas por duas palavras ou mais, geralmente duas, tá? Enquanto que os adjetivos são características formadas por uma só palavra, tá bom, pessoal? Aí a gente segue aqui já para nossa despedida. Quero dizer para vocês que a aula foi top. Valeu, galerinha. Até a próxima. Nós temos agora as nossas atividades lá no nosso Google Sala de Aula. Respondam as atividades conforme tudo que a gente estudou nesse primeiro ciclo de revisão. E na próxima semana a gente vê o que foi respondido e compreendido por vocês, tá bom? Então, agora sim, bye bye, porque eu já fui.